Oi, pessoal, meu nome é Camila Lima, eu sou mediadora de História no Polo de São João de Meriti e, junto com o mediador Jamarque Teixeira, eu vou falar sobre a independência das 13 colônias inglesas e os Estados Unidos no século XIX. Traçando uma linha do tempo com os assuntos que nós vamos tratar nessa aula, a gente tem em 1776 a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é fruto de um processo de articulação das elites coloniais em contraposição à nova política colonial que a Inglaterra passou a defender a partir da segunda metade do século XVIII. Bom, declarar-se independente não significa ser independente de fato. Por isso, se iniciou uma guerra entre a Inglaterra e os colonos que durou até 1783. Quando derrotada, a Inglaterra teve que reconhecer a independência e o surgimento desse novo país. Nos anos seguintes, o grande desafio dos governantes era estruturar esse novo país, criar instituições comuns, símbolos nacionais. Em 1787, é criada a Constituição do país, que é a mesma até hoje, só que atualmente ela é acrescida de várias emendas. No início do século XIX, ocorre um outro processo muito importante, que é a expansão para o oeste, a expansão territorial a partir das 13 colônias para os territórios a oeste, que vai desencadear uma série de conflitos com a expulsão de indígenas e também divergências entre os estados do norte e do sul. Em 1820, é firmado o Compromisso do Missouri, que estabelecia um limite territorial ao sul do qual os estados que fossem criados seriam escravistas e ao norte seriam livres, o que vem exatamente do modelo nortista, do trabalho livre, e do modelo sulista, de escravidão africana. Então, esses conflitos vão ser marcantes aí durante essas décadas do século XIX e vão desembocar na Guerra da Secessão, que acontece de 1861 a 1865. Mas nós vamos falar mais detidamente sobre todas essas etapas. É importante dizer que esse conteúdo está nos capítulos 9 e 10 da apostila, do módulo 1 da apostila do PVS-C10. Bom, falando sobre a colonização da América Inglesa, que nos ajuda a entender o processo de independência, é importante lembrar também que a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, o vídeo 13, que fala sobre a colonização inglesa. Ao contrário de Portugal e Espanha, a Inglaterra não empreendeu esforços sistemáticos de colonização. Atravessava, na época, uma série de guerras religiosas e políticas que dificultaram um controle mais efetivo sobre suas colônias, o que possibilitou a esses colonos desfrutar de uma maior autonomia e estabelecer governos e leis próprios. A gente costuma dividir as colônias entre colônias do norte, do centro e do sul. As colônias do norte tinham uma economia baseada na caça, na manufatura e no comércio. A mão de obra era fundamentalmente livre, mas havia também a modalidade de servidão por contrato, que normalmente quando alguém ia para a América custeado por alguma companhia de comércio, em troca deveria trabalhar por um período de tempo para cobrir aquela dívida. No caso do centro, a agricultura para o mercado interno e o comércio eram as principais atividades econômicas e era marcante a presença de imigrantes irlandeses, holandeses. No sul, a agricultura era voltada para o mercado externo, com produtos como tabaco e algodão, e a mão de obra era escrava negra. Para compreender o contexto pré-independência, é importante a gente falar sobre a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu na Europa, primeiro entre Prússia e Áustria, mas que acabou envolvendo outros países, como a Inglaterra e a França. A Inglaterra invadiu territórios franceses aqui na América, o que gerou um conflito que foi vencido pela Inglaterra. Apesar dessa vitória, os custos da guerra foram repassados aos colonos, através de uma nova política colonial que criou uma série de impostos e taxas sobre produtos consumidos pelos colonos, tais como açúcar, chá e até a famosa Lei do Selo, em que todas as publicações impressas tinham que receber um selo da coroa inglesa para poderem circular. Claro que isso não foi recebido, com alegria pelos colonos, que se uniram. Então, a gente tem um período aí de união das elites coloniais, não havia ainda um sentimento nacional compartilhado entre essas colônias, mas eles vão se unir em prol de um interesse comum. E essa resistência vai se expressar de diferentes formas. Eles vão fazer boicotes, protestos e até enfrentamentos diretos também. Essas elites coloniais vão ser muito influenciadas pelas ideias iluministas. Então, as ideias de soberania popular, liberdade, igualdade, que foram aí trazidas pelo iluminismo, vão ser apropriadas por essas elites coloniais para embasar as suas reivindicações contra a metrópole. Traçando uma linha do tempo do processo de independência, o marco inicial é a Festa do Chá de Boston, que acontece em 1773, como uma reação à Lei do Chá do mesmo ano, que estabelecia
o monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias Orientais, que era sediada em Londres. Alguns colonos se vestiram de indígenas, foram ao porto de Boston e jogaram no mar todo o carregamento de chá. Claro que isso não agradou a Inglaterra, que no ano seguinte editou as leis intoleráveis que cerceavam os direitos dos colonos. Por causa disso, os colonos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia, no qual reivindicaram participação nas tomadas de decisão da Inglaterra. Não foram atendidos. No ano seguinte, houve o segundo Congresso da Filadélfia, em que tomou corpo a ideia de emancipação, de separação definitiva. No ano seguinte, isso aconteceu com a Declaração de Independência. Como eu disse, foram 7 anos de guerras. Nesses 7 anos foi organizado o Exército Continental, formado pelos colonos e liderado pelo George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Durante a guerra, houve também a ajuda de França e Espanha, que eram inimigas tradicionais da Inglaterra e tinham aí interesse em ver a Inglaterra enfraquecida. Bom, analisando a Declaração de Independência, que é um documento muito importante historicamente, exatamente pela sua aplicação dos ideais iluministas, a gente consegue perceber isso nesse trecho. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo. Ou seja, essas ideias de direitos inalienáveis e de um Estado que deveria exatamente garantir, né, garantir a proteção desses direitos e que, se não a garantisse, ele poderia ser legitimamente destituído, essas noções vieram primeiro com John Locke, um filósofo inglês do século XVII, e fazem parte do ideário iluminista também. Foram apropriadas por essa primeira geração, né, que fez a independência. Muitas dessas pessoas foram conhecidas, né? Homens como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, o George Washington, ficaram conhecidos como pais fundadores da nação, exatamente por esse papel que desempenharam aí em fundamentar os Estados Unidos. É importante dizer que os princípios de liberdade e igualdade não abrangiam indígenas e escravos, ou seja, todo o processo de independência foi capitaneado pelas elites coloniais. Então, é importante que a gente compreenda isso, porque isso vai ter uma série de desdobramentos em relação aos indígenas, né, a tomada de terras indígenas, a questão da abolição da escravidão, que também vai gerar uma série de conflitos, como o Jamarque vai analisar com vocês. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamarque Teixeira, sou mediador no Polo de Piraí e, dando continuidade nesse nosso encontro, os anos iniciais desse novo país foram marcados pela necessidade de formular um sistema político que, apesar de estabelecer normas e instituições comuns, preservasse a autonomia dos Estados-membros dessa nação. Lembrem-se que, nesse momento, os representantes políticos eram predominantemente membros das elites coloniais, como mencionado anteriormente pela Camila. Portanto, tinham por interesse conservar os seus privilégios, além, é claro, de preservar as diferenças regionais. Foi concebida, em 1787, com a Constituição Americana, a ideia de uma república federativa, com um poder central que não poderia se sobrepor aos interesses de cada estado. Além disso, adotando a divisão em 3 poderes, deixa claro a forte influência das ideias iluministas nesse processo. Cabe destacar que esse modelo político servirá como exemplo para outras experiências históricas de pós-independência no continente americano futuramente. Outro assunto de fundamental importância para a gente examinar junto é o estabelecimento das fronteiras e a expansão para o oeste, centrado em 1820 e 1850. A Lei Noroeste de 1787, que estabelecia a necessidade de 60 mil habitantes para que um território pudesse aderir aos Estados Unidos, e o crescimento demográfico em decorrência da migração europeia, estimularam a expansão. Cabe ressaltar, no entanto, que, apesar do fácil acesso a essa terra, elas não estavam vazias ou abandonadas. A expansão promoveu para as populações indígenas que anteriormente habitavam esses lugares um processo de expulsão e de extermínio. Por outro lado, na medida que se tornava um projeto de Estado, em virtude das compras ou das guerras para a anexação desses territórios, foi-se fomentando um sentimento nacionalista entre os americanos. O mapa ao lado detalha o meio pelo qual cada um dos estados foi anexado.
Esse processo de expansão estava sustentado na doutrina chamada de destino manifesto. Essa noção definia os americanos como destinados a espalhar a sua concepção de sociedade às regiões tidas como atrasadas. Percebam no quadro ao lado, chamado de O Progresso Americano, como essa doutrina está muito bem ilustrada. Observe a oposição entre o claro e o escuro, entre o trabalho agrícola e a expulsão dos indígenas, e a personificação feminina do progresso ao centro, carregando o fio do telégrafo e a ferrovia a acompanhando ali embaixo. Esse discurso é muito semelhante às justificativas imperialistas europeias no final do século XIX. Noções como democracia e liberdade eram definidas com base na experiência específica americana e não consideravam o modelo social indígena como legítimo de existir. O papel do governo central para o estabelecimento de uma política econômica nacional será um ponto de discordância entre os estados. Os estados do norte, com um modelo econômico mais industrializado, defendiam o protecionismo alfandegário para que se estimulasse a produção industrial interna. O seu modelo produtivo estava diretamente vinculado ao regime de trabalho livre, o que levará os seus representantes políticos a defenderem o abolicionismo. Os seus argumentos se sustentavam na maior eficiência dessa modalidade de trabalho. O modelo agroexportador do Sul determinava a defesa do livre comércio, isso porque a menor taxação levaria a maior exportação dos seus produtos. Os estados sulistas tinham com o intuito, ao adotarem essa postura com relação à intervenção estatal, repelir qualquer possível ameaça à ordem escravocrata. A expansão para o oeste ela ocorre paralelamente ao aumento da produção de algodão no sul, de modo que os estados sulistas começaram a associar qualquer alteração à ordem escravista com o comprometimento do seu crescimento econômico. No norte, intensificava-se o processo de industrialização, fato relacionado em primeiro lugar aos barcos a vapor e posteriormente à expansão da malha ferroviária. Além de dinamizar o escoamento da produção e integralizar as áreas a oeste, a ferrovia se tornava um símbolo de modernidade e progresso. A expansão acirrou esse cenário polarizado, visto que os nortistas buscavam estimular a adoção do trabalho livre nos novos estados, e os sulistas, pelo contrário, defendiam o reconhecimento legal da escravização nesses novos territórios. Estabeleceu-se, então, um limite entre os estados do norte, não escravistas, e os estados do sul, escravistas, em 1820. Esse acordo ele muda em 1854, estabelecendo que cada um dos estados vai poder determinar o seu estatuto. Esse mecanismo, chamado de Acordo do Missouri, mencionado anteriormente pela Camila, pode ser interpretado como uma tentativa de evitar a ruptura institucional no país. O mapa ao lado está na página 116 da apostila e ilustra o acordo celebrado em 1820. No entanto, durante a década de 60, ocorreu um ponto máximo de tensão. Com a eleição do presidente Lincoln, tido como um defensor dos interesses nortistas, em outra palavra, um abolicionista, leva os estados do Sul a declararem a sua saída da União, formando os Estados Confederados da América. O presidente se recusa a aceitar a separação e começa assim uma guerra civil em 1861. E essa guerra vai durar 4 anos e vai acabar em 1865. O resultado desse confronto foi a morte de 600 mil americanos, a vitória do Norte, portanto, o triunfo do seu modelo econômico, e, por fim, em 1865, após décadas de resistência e luta, promulgava-se a 13ª emenda. Nela ficava definido assim: não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Bem, esse trecho, salvo como punição de um crime, vai ser um trecho extremamente problemático, porque ele possibilitou que parte racista do judiciário americano associasse a população negra à criminalidade durante o pós-abolição. A liberdade, garantida pela emenda, não apagava, como podemos concluir, as marcas do regime escravocrata. Bem, esse é o nosso conteúdo, pessoal. E para a gente fechar com chave de ouro, uma questão do vestibular federal da Paraíba,
da Universidade Federal da Paraíba, de 2007. A independência das 13 colônias inglesas em 1776 criou os Estados Unidos da América. Sobre esse processo de independência, com fortes repercussões na Europa e nas Américas, é correto afirmar que decorreu dos ideais do liberalismo, livre comércio e liberdade civil, razão pela qual a escravidão foi abolida de imediato. Não, como vimos, a escravidão só vai ser abolida depois da Guerra de Secessão. Estabeleceu um modelo de sociedade democrática e igualitária, em que brancos, índios e negros gozavam dos mesmos direitos e oportunidades. Bem, como a Camila já mencionou no finalzinho do vídeo dela, não se estabeleceu uma sociedade democrática e nem mesmo igualitária entre brancos, índios e negros. Organizou uma estrutura política unitária, congregando os brancos e os índios, mas não os negros, que foram mantidos em um regime de escravidão. Bem, não se formou uma estrutura política unitária, porque se formou uma estrutura política federativa, nem mesmo congregando os brancos e os índios, esses que se enfrentaram durante o processo de expansão ao oeste. D. Formou o primeiro país independente das Américas, congregando as colônias do norte comercial com as do sul agroexportador e escravocrata. Eu acho que esse daqui é o nosso gabarito, mas vamos olhar a última alternativa. Representou um modelo de descolonização no qual colônia e metrópole se irmanavam em um processo de independência negociado diplomaticamente. Não, como a gente viu, o processo de descolonização passou por uma guerra, um confronto entre a metrópole e a colônia. Então, o nosso gabarito é a alternativa D. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que qualquer dúvida vocês entrem em contato com o mediador do seu polo e a gente se vê em breve.